Então, meus irmãos, hoje o tema é evangelização espírita, educação para a eternidade. Essa é uma atividade que pertence à área da infância e juventude, e quem irá nos falar é a nossa irmã Diane Alves, trabalhadora da casa e também da área da infância e juventude. Uma boa palestra a todos. Boa noite, boa tarde, boa tarde, bom dia, bom tudo, porque nós estamos aqui no online, né? Então, para que quem possa ver, esteja conosco sempre, aqui no nosso GEAC online também. Essa semana nós começamos no sábado, e quarta-feira a Rosane também fez, e nós estamos encerrando as palestras da área da infância e da juventude, convidando a todos a conhecer essa área dentro da nossa casa espírita. E a gente sempre promove a área fazendo as palestras para que fique mais próximo e para que a gente também possa entender que o centro espírita, ele acolhe a todos. E aqui, no nosso GEAC, a gente acolhe desde os bebezinhos até os jovens e assim os adultos também, nos momentos de educação. Então, os pais que têm bebês, ou vocês que conheçam, né? Algumas pessoas que têm bebês, mas gostariam de estar participando conosco. Ah, mas é um bebezinho, a gente não vai conseguir participar. Sim, ele pode vir, lá tem um bebezinho. Então, nós acolhemos, né, no domingo pela manhã, então a gente tem a evangelização da infância, e nas quartas-feiras nós temos a evangelização dos jovens, porque o nosso intuito é que os pais venham, ou o cuidador venha fazer o estudo na nossa casa, e já traga o seu jovem. Então, esse é o nosso intuito. E daí, essa tarde, a gente veio com esse tema de evangelização espírita e educação para a eternidade. E a pergunta é, o que é evangelização espírita? O que é? Como que a gente faz a evangelização espírita? Dá para ser feito para crianças pequenas, como aquela pequenininha ali? Dá para ser feito. E esse é o nosso convite. Mas nós vamos sair um pouquinho da evangelização e vamos fazer uma pergunta. Todos aqui podem estar estudando na nossa casa? Podem e devem. Então, fica o convite também para nos evangelizarmos. Aí, então, eu pergunto a todo mundo, se a gente viu, falando sobre eternidade, sobre como está a nossa vida, se vocês viram as notícias hoje, no jornal, como é que estava? Estava ruim, né, amiga? Eu não sei, eu confesso que eu não vi, mas eu pergunto. Como é que tá as notícias hoje nas nossas redes sociais, na televisão? E daí a gente pergunta, né? As notícias, elas estão refletindo aquele mundo que nós queremos? E daí eu pergunto, mas que mundo nós queremos? Que mundo nós almejamos? Nós, como humanidade, a gente já avançou bastante. Então, a nossa parte intelectual avançou muito. Mas será que a nossa questão moral, o nosso interior, como é que ele está? Então, a gente pede essa reflexão a todos nessa noite. E a gente convida todos a nos colocar nesse papel. Como é que eu estou me posicionando diante do mundo de hoje? Como é que eu me posiciono? Quem sou eu diante deste mundo que nós temos hoje? Como eu estou me relacionando com as pessoas, me relacionando na sociedade, me relacionando com a política, com o meu interior, como eu me relaciono comigo mesmo?
E daí a gente vem fazer essa reflexão e dizer que a solução dos problemas do mundo é o Evangelho de Jesus no coração humano, nos corações humanos. Então, a gente traz Jesus para os nossos corações. E como que a gente traz Jesus para os nossos corações? Nossa, mas Jesus está muito distante de mim, como é que eu faço isso? E daí, a gente faz uma pergunta para uma criança e pergunta assim: a gente pode puxar o rabo do gato? Acho que não, né? A gente pode puxar a orelha do cachorro? Acho que não, né? Então é isso. Nós, como crianças, né? Estamos como crianças e jovens. A criança, ela pode estar numa fila e passar na frente de todo mundo e achar que isso é normal? Então, é aí que nós começamos nessas pequenas ações. E nós, como adultos, como que nós estamos buscando o Evangelho de Jesus para a nossa vida? Nós, em primeiro momento, a gente se acolhe como seres imperfeitos que estão em evolução e entendendo nossos processos. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está buscando isso, está buscando esse entendimento e buscando o Evangelho de Jesus, por estar vindo buscar num sábado de tarde com esse calor aqui na nossa casa. Essa reflexão do que é o espiritual, do que é Jesus, do que é Deus, quais as nossas relações com a espiritualidade. E quando nós pensamos em Jesus, a gente pensa neste estudo do aprimoramento do ser em desenvolvimento. E quem é o ser em desenvolvimento? O Paulo acabou de falar que nós somos espíritos imortais. Imortais. Somos criados simples e ignorantes, e com o passar de todas as nossas existências, nós vamos evoluindo. Mas somos espíritos imortais, quer dizer que nós não morremos. Nós não morremos como espíritos. Diane, mas a gente ensina isso para criança pequena? Sim, e devemos ensinar para crianças pequenas que a gente não morre. Sim. E como que a gente ensina? A gente ensina assim, ó. A gente pergunta assim e faz a gente canta, né, com as crianças e fala assim, e brinca de vivo e morto. Vivo, morto. Vivo, morto. Aí a gente pergunta, quem é que morre? É o corpo. Quem é que vive? É o espírito. A criança entendeu? Talvez no primeiro momento não, mas com a brincadeira lúdica, a gente vai brincando. Vivo, morto. E a gente canta que se no espiritismo você não vai morrer, quem morre é o corpo, a gente vive para valer. Então, quer dizer, são essas ações que nós começamos a trabalhar dentro desse ser imortal. E nós, como adultos, como é que a gente trabalha? Bom, se a gente vem ao Centro Espírita, todos nós estamos buscando e entendendo que nós somos reencarnacionistas. Então, quer dizer, nós entendemos que a gente morre, o nosso corpo, mas nós voltamos e reencarnamos. Mas para onde que a gente vai? Como é que fica o nosso espírito? Depois que a gente morre o corpo, o que que acontece? Essas perguntas,
é que nós devemos nos fazer e buscar as respostas, porque é junto ao Evangelho de Jesus, durante as nossas condutas, ou nossas explicações dos Espíritos que nosso Kardec trouxe, que nós vamos conseguindo nos entender neste mundo, nesta existência. E daí a gente pergunta de novo: qual é o meu papel neste mundo de hoje? É só vir uma vez durante a semana na Casa Espírita? É também. Mas o convite é estudar um pouco mais? Sim, também. É buscar o próximo? Sim, também. É buscar a Deus? Sim, também. Como é as minhas ações na sociedade? E a gente vai buscando isso. Eu tenho certeza absoluta de que quando eu entrei aqui no GEAC para estudar, eu com certeza absoluta estou bem melhor. O meu espírito, o meu ser imortal já é muito melhor do que quando eu entrei aqui. E eu consigo olhar para trás e ver que que o meu caminho é longo, mas que as conquistas que eu já tive sobre as minhas lições morais, sobre meus ímpetos, que ainda estão latentes, de egoísmo, de vaidade, de prepotência. Buscar o perdão. E isso eu só consegui aprender, desenvolver mais e mais durante os estudos, durante a prática, durante todas essas vivências que o nosso Centro Espírita nos proporcionou, me proporcionou. Mas, então a gente pergunta, né? Mas o que a evangelização do Espírito tem a ver com o momento atual? Tudo, não é? Que é isso que nós estamos conversando. O que a evangelização espírita tem a ver com o momento atual? A evangelização tem como objetivo, essa é a frase primeira. A evangelização tem como objetivo promover a interação do evangelizando com Deus, consigo e com o próximo. E é essa a nossa conversa. Evangelizando, neste caso, nós estamos promovendo a área da infância e juventude, é a criança, é o bebê, é a família, é o jovem, é a nós mesmos. Nós que somos evangelizadores e estamos evangelizadores no momento, nós precisamos nos evangelizar para que a gente possa estar sendo esse mediador desses conhecimentos. Mas, para isso, eu realmente precisava fazer essa ligação com Deus, com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos dele. Eu precisava fazer essa ligação comigo, que é essas perguntas que eu fiz. Eu fiz essas perguntas. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu passo por essas coisas? Essas coisas que me machucam, que eu não sei lidar. E principalmente com o meu próximo. Porque eu saber lidar com as diferenças foi algo, e ainda é algo, muito desafiador. E é aí que nós pensamos na evangelização no mundo. Porque no momento que eu começo a me modificar, a pensar diferente, a querer coisas diferentes, a abrir a minha mente para outros aspectos dos quais eu posso melhorar, parece que se abre aquela janela, aquela porta, que parece que estava tudo fechado e eu não conseguia enxergar nada. Então, quando nós pensamos no objetivo primordial,
da evangelização de todos é a formação do homem de bem. É a formação do homem de bem. Nós hoje estamos fazendo esse convite para que as crianças e os jovens estejam conosco aqui no Centro Espírita, mas todas as religiões também podem oferecer isso e todos os segmentos religiosos também estão aptos a oferecer, mas hoje, especificamente, nós estamos falando do nosso espiritismo, com essa visão, com esse entendimento de espírito imortal. Então, se a gente for pensar, é a formação do homem de bem para viver nesta sociedade atual, sabendo que este homem de bem está numa existência, no momento da existência, e que ele vai desencarnar, vai perder o corpo, ele continua vivo? Continua, o seu espírito continua. E essa formação do homem de bem se perde? Não. Então, tudo que nós conseguimos com esta existência e com as outras, nós levamos para a nossa vida verdadeira. A nossa vida verdadeira, que é em espírito. Então, nós estamos vivendo, agora, neste momento, uma experiência material, da qual a gente precisa de um corpo físico para viver. Mas nós não somos essa matéria, nós somos espíritos. E a nossa verdadeira essência é espiritual. Então, eu continuo sendo e melhorando e buscando esse homem de bem? Sim, eu continuo. E imagina que maravilha começar desde bebê a buscar esse homem de bem. Então, se nós todos aqui, neste momento, nós viemos aqui buscar esse conforto dentro da casa espírita, buscar essa palavra de Deus, buscar o que o Espiritismo nos traz. É nosso dever multiplicar e passar isso para o nosso próximo. E se nós somos responsáveis por crianças e por jovens, também é nosso dever apresentar Deus a essa criança e jovem. Se é bom para mim, é bom para o meu jovem e para a minha criança. Por que seria diferente? Não, né? Então, quando adultos, nós vamos buscar, bom, então eu quero me aprimorar, então eu quero ser a formação do homem para a minha sociedade, para mim como espírito. Que legal. Mas eu não estou conseguindo, é difícil? É difícil. Mas é muito mais difícil se eu não tenho esse entendimento que eu sou um espírito imortal. E daqui a pouco a gente fala assim, Diane, mas será que essa criança vai ter tanto entendimento disso? Sim, sabe por quê, pessoal? Porque crianças morrem. Morrem. Adultos também, né? E quando a criança morre, como é que ela fica? Isso são perguntas que a gente pode vir buscar aqui nos nossos estudos. Mas se ela tem essa sementinha de que eu sou um espírito imortal e que eu posso me ligar a algo maior do que a mim, e quando a gente fala para as crianças aonde é que está Jesus, e esse espírito imortal procura dentro do seu coração, porque a gente fala assim, onde é que está Jesus? E pega a mãozinha delas e fala com o jovem, diz, onde que está Jesus? Está aqui, dentro de mim, dentro do meu coração. E ele, como espírito imortal, vai se lembrar disso. E logo vai
se conectar com todas as bênçãos que estão ao nosso favor, assim como nós adultos. Então, é essa máxima, né? Quando você muda, o mundo muda. É um clichê, mas é essa a verdade. Você muda o mundo pelo seu exemplo e não pela sua opinião. A dica é se melhorar para mudar o mundo ao seu redor. E esse é o nosso convite, porque quando nós estamos fazendo essa mudança e entendendo coisas que daqui a pouco a gente não estava entendendo e começa a mudar o nosso ser, a gente começa a mudar as coisas que estão ao nosso redor. Não é só mais uma informação que passa, a gente passa então para a ação. Então essa transformação moral do homem de bem vai transformar a minha sociedade. E a gente, todos nós, quando evangelizamos, a gente busca tocar nossas crianças e jovens e as famílias, não só com uma informação a mais, mas buscar aqui dentro no nosso coração. E quando a gente ressignifica no nosso coração esses saberes, a gente vai para a transformação moral. E é aí que a criança entende que a gente pode ajudar, cooperar, não é para fazer mal para os animais, eu posso cuidar do meu planeta, que o jovem pode fazer uma ação em prol dos animais, que o jovem pode fazer uma ação em prol de outras pessoas que estão necessitadas. É a transformação em ação. É o convite da nossa evangelização. É a transformação para o homem de bem em ação. Colocar na nossa sociedade, se entender, buscar e vivenciar as experiências que o movimento espírita nos traz. Porque toda criança e jovem que está no movimento espírita, ela está vivenciando muitas coisas, né? A gente tem encontros onde a gente vai falar de Jesus, onde a gente vai falar de Kardec. Nós temos encontros para jovens, nós temos encontros para criança, envolvendo nessa atmosfera. Que maravilha! Eu consigo me evangelizar, eu estou me evangelizando. Eu apresento Deus aos meus filhos, à juventude. Essas crianças, esses jovens, fazem a transformação. Eu vou desencarnar e quando eu voltar, o mundo já vai estar melhor. Nossa, parece né? Seria ótimo se isso acontecesse assim, de uma hora para outra. Mas esse é o convite. Esse é o convite. Se eu não tenho um jovem e uma criança, eu venho me evangelizar, eu venho estudar, eu venho fazer essa transformação moral. Venho me conectar com Deus, comigo e com o meu próximo. É essa a nossa busca. Portanto, o convite é para todos, né? Estar nesse ambiente de estudo e comunhão com vivências que irão fazer o seu ser imortal se ligar à sua verdadeira essência, que é espiritual. E assim se sentir cada vez mais possibilitados da sua transformação moral. Parece simples, mas a prática é necessária. Porque se a gente não fizer a prática, a gente não vai conseguir. E é por isso que nós estamos aqui. E nós somos agentes desse mundo regenerado que o Espiritismo tanto fala. Porque não é só o mundo, planeta, que vai se transformar, porque é uma das leis
de Deus essa transformação. Mas somos nós que vamos nos transformar. E então, cada vez mais trazer esse mundo de regeneração para próximo. Acabou. Agora eu vou para outra coisa. Esse livro, Educação em Foco. Impossível. Daí está cortando ali o impossível e está dizendo que é possível. Nós que somos da área da educação, nós falamos que, em relação à nossa sociedade, não tem outra maneira a longo prazo de se resolver os problemas da sociedade sem educação. Não tem. Por quê? Porque assim, o nosso exemplo é o que fala por nós. Estava eu essa semana na minha sala, porque eu sou professora de crianças de 5 a 6 anos, agora, 5 a 6 anos. E então chegamos na sala e falamos assim, agora todo mundo pode pegar o lanche, antes de pegar o lanche, lavar a mão. Fez aquela fila, né? Onde é que estava a prof? Do ladinho da pia. Veio aquela criança e passou na frente. Eu disse, não, os colegas estão na fila, esperando para lavar a mão. Ai, essa criança saiu bem chateada. Foi lá para o fim da fila. É assim. Aí estava eu nesse mesmo dia, olha só, estava eu nesse mesmo dia na cabine. O meu telefone não, eu queria comprar e eu não conseguia fazer o Pix. E eu estava ali, esperando na fila. Aí eu não conseguia fazer o Pix, não conseguia. Aí a moça da cantina falou assim, prof, fica aqui, porque o nosso horário de intervalo é curto. Fica aqui, vê se tu consegue. Daí terminou a fila, eu fiquei tentando ainda. Veio uma outra criança e me perguntou, prof, tu tá furando a fila? Eu disse, não, mas parece, né? Porque eu tô aqui nessa ponta. Eu disse, não tô furando a fila, tô esperando meu celular funcionar. Mas como não funcionou? Eu já até deixei. Mas olha, é assim que a gente faz essa transformação. E neste livro aqui, Educação em Foco, que é o que nós nos estamos convidando a todos, porque a educação é para a eternidade. Esse é o título da palestra. Deixa eu voltar lá, vamos ver se eu consigo. Né? A educação é para a eternidade. Nós já entendemos o que é evangelização e entendemos por que é para a eternidade. Porque nós somos espíritos imortais. Então, nós morremos, o que morre é o corpo, o que vive é o espírito. Quando eu em espírito não tiver mais esse corpo, eu vou para um outro lugar, vou para um plano espiritual, viver a minha vida verdadeira. E daí eu continuo pela eternidade, porque eu sou um ser imortal. Aí nesse livro diz assim, esse livro é da Sandra Maria Borba Pereira. Ela também é evangelizadora. Ela é evangelizadora no Rio Grande do Norte. Mas a gente gosta bastante dela aqui no Sul. Tem uma das partes do livro que diz o seguinte, que é a educação para a cooperação. Então, ela faz um convite para que a gente se eduque cooperando uns com os outros. Como? Ela fala assim, que uma das mais complicadas e acentuadas consequências da nossa sociedade capitalista é a competição exacerbada obsessiva. Em todos os lugares, ela se apresenta com um leque de atitudes equivocadas, ferindo e destruindo. Então, as nossas crianças hoje, e os nossos jovens, e a gente mesmo, tem essa questão de competição. A gente tem isso dentro de nós, né? Passar na frente, ser o primeiro lá no trânsito. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho que ser o melhor. Como é que eu estou vivendo com isso? Eu me cobro, eu vivo me cobrando. Então, olha só,
né? E daí ela diz assim, isso não significa dizer, né, que as competições são algo ruim, mas é como a gente trata delas e como eu trato o meu próximo. Então ela diz assim, numa sociedade onde o ter vale muito mais do que o ser, onde a aparência é sucesso e se consome até pessoas, o egoísmo como monstro devorador vai se espalhando, se enraizando e alimentando como seiva danosa a árvore da vida, comprometendo e secando-a. Então, o ter é muito mais do que o ser. Daí a gente faz uma pergunta. O meu jovem ou a minha criança, ela tem que estar na aula de inglês, ela tem que estar fazendo balé, ela tem que estar fazendo ginástica, ela tem que estar buscando o meu jovem. O que meu jovem está fazendo? O meu jovem está, como mãe, né, reclamo. Meu jovem está na frente do computador, ele está com o celular toda hora. Eu não sei mais o que fazer com esse jovem que não sai daqui, desse computador, desse celular, que não faz... Sim. O que eu estou apresentando para o meu jovem? O que eu estou apresentando para a minha criança? E daí, de novo, eu volto nessa história, né? Porque isso é sério. A minha criança e meu jovem morrem. E daí, o que adiantou só o balé, o inglês, a patinação? O que eu apresentei como responsável questões espirituais e morais, que é o que a gente vem buscando. Será que eu falei seriamente sobre a questão do egoísmo? Como que eu trato o egoísmo comigo mesmo? Então, a reflexão é ter ou ser? E daí, assim, o Livro dos Espíritos, nas questões de 913 a 917, e isso é uma das coisas que a gente estuda com os evangelizandos de segundo e terceiro ciclo, a gente apresenta os livros, mostra, manuseia, fala quantas questões tem o Livro dos Espíritos. Enfim, tem adultos aqui que talvez não saibam, mas as nossas crianças sabem. Então, elas estão familiarizadas. Daí a gente vai fazendo essas perguntas e eles vão manuseando. Nos auxilia a compreender o efeito dizimador do egoísmo, nos exortando ao seu combate. Afirma o espírito Fenelon, que está lá numa das explicações, que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Então, de novo, eu sou só matéria ou eu sou um espírito imortal? O que eu vou levar daqui deste momento existência? Eu vou levar o que eu consegui aprender para o meu espírito imortal, para a minha vida verdadeira, que é espiritual. Mas sim, nós precisamos estar aqui vivendo essa existência material para que a gente possa aprender. Porque sim, o nosso planeta Terra é um planeta escola, a gente está aprendendo a todo momento. Estamos aprendendo com esse planeta que é de provas e expiações e que a gente está lá buscando, nos transformando a estar ao regenerado. E ela vai falando mais e mais, e ela diz o seguinte, que, voltada por uma cultura de cooperação e de respeito, considerando que a criança possui um aparato próprio voltado para o crescimento, a produção no ambiente socioeducativo interativo. Então, a vida na sua totalidade é que representa o centro de seu pensamento, evitando a velha dicotomia entre vida social e vida escolar. Para superar essa distinção, os pensadores,
próprios pais, sem sentido de uma educação voltada para a cultura de cooperação. O quanto eu coopero na minha sociedade, o quanto eu coopero com o meu próximo, o quanto eu deixo a minha criança, o meu jovem cooperar. Ter essa autonomia, esse pertencimento, o quanto disso acontece. Então ela diz assim: precisamos uns dos outros, e dessa necessidade emerge o princípio cooperativo como organizador e facilitador da harmonia social, aquela que tanto almejamos. Então o convite desta educação que nós nos apresentamos é de cooperação, é cooperarmos. Porque só assim a gente consegue, em sociedade e com nós mesmos, nos pertencer. E pertencer fazendo o quê? O bem para o meu próximo, tendo ações que vão ao encontro do outro. Eu modificando e entendendo que existem diferenças e que eu posso estar ali, cooperando com ele. Esse é o convite de Jesus. Por isso que nós falamos lá no início, que a solução do mundo é o Evangelho de Jesus. Nossa, mas é muito simples. É simples, a gente não pode complicar. A gente só tem que estar com ânimo e vontade para nos evangelizarmos. Nós vamos nos acolher nas nossas dificuldades e entender que a gente não vai conseguir tudo nessa existência? Sim, nós vamos nos acolher, mas eu digo por mim mesma, eu sou muito melhor do que quando eu cheguei aqui. E eu nem me lembro mais quanto tempo atrás foi. E eu dou graças à minha perseverança de evangelização, de querer estudar, de querer entender, porque eu cheguei aqui cheia de perguntas. E muitas vezes com raiva no meu coração por não entendê-las e querer entender. E eu cheguei, cada um vem com uma história, mas eu cheguei com medo de morrer. E hoje eu falo sobre a morte de forma mais pacífica, porque eu já sei que eu sou um espírito mortal. Não é algo assim, meu Deus, será? Não, eu sei. Mas não foi no primeiro dia, foi um processo. E tudo bem, e a gente vai estudando, e a gente vai buscando, e entendendo as nossas dificuldades, buscando um pouquinho, e buscando, e assim a gente vai fazendo. E assim é com as crianças. Essas crianças que estão vindo agora, elas vão fazer o que o cartaz está nos dizendo ali, que não basta tão somente eu deixar um mundo melhor para os meus filhos, mas eu preciso evangelizar os meus filhos para eles terem um mundo muito melhor. Porque quando eu voltar, como é que vai estar esse mundo? A educação enfatizando a necessidade de superação do egoísmo através de uma formação moral capaz de garantir a fraternidade, a cooperação, bases para uma sociedade onde reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Isso é o que está escrito entre as perguntas que a gente falou, certo? As 913 e as 917. Então, é sobre esse último ponto que nos interessa refletir sobre o espaço. A educação, enfatizando a necessidade de superação do egoísmo, através de uma formação moral capaz de garantir a fraternidade e a cooperação, bases para uma sociedade onde reinem o amor, a justiça, fonte do bem e da felicidade. A vida em sociedade é fundamental para o desenvolvimento do homem. Espírito imortal, em trânsito pelas experiências reencarnatórias.
na direção do seu espírito, do seu objetivo final, o progresso completo, aquele que engloba a dimensão intelectual e a dimensão moral. E daí, quando a gente fala isso, a grosso modo, a gente comentando com os jovens e com as crianças do terceiro ciclo perguntam direto, já estou acabando. As crianças perguntam assim, mas prof, a gente pode ser Jesus então? Quer dizer, eu estou evoluindo? Eu vou evoluir, chegar a ser um espírito como Jesus? E a gente fala, sim, nós podemos. Ah, mas vai demorar muito? Vai demorar um pouquinho. Mas nós somos essa sucessão, estamos suscetíveis a melhoramento, a estarmos como espíritos cada vez mais elevados. E qual é a nossa função de cada vez estarmos mais elevados? A colaboração, a cooperação, a fraternidade com aqueles que ainda não alcançaram essa melhor condição como espírito imortal. Então, o convite é educação, né? Para a eternidade, é para todos, não é só para a evangelização infanto-juvenil que os pais ou o responsável tragam. É para todos nós. E eu faço então agora um convite, mais ainda, um convite mais específico. Aquele que está aqui entre nós, que se sentir à vontade, nossa, mas eu quero isso, eu quero ser esse mediador, como é que eu faço para estar trabalhando com a criança e com o jovem? Venha conversar conosco. Nós precisamos de trabalhadores espíritas, principalmente de evangelizadores. Nós precisamos de todas as áreas, mas evangelizadores nós precisamos muito. E é no trabalho com a criança e com o jovem que nós estamos nos evangelizando, buscando esse nosso espírito, essa nossa formação de bem. Então, quem tiver vontade, como é que eu faço para trabalhar? Como é que é? Venha conversar conosco. Então, é esse o nosso convite dessa tarde, dessa noite. Eu agradeço muito pelo estudo, porque falar sobre eternidade é falar sobre o nosso espírito imortal. E a gente, né, nós como seres que estamos cooperando uns com os outros, é uma felicidade para mim estudar sobre o assunto e poder multiplicar, falar para todas as gentes. E é isso que o nosso Mestre Jesus espera de cada um de nós, que nós estejamos em comunhão com Ele, com Deus e com o nosso próximo. Certo? É isso.